Vamos na meditação da palavra agora? Jeremias, abra sua Bíblia em Jeremias. E eu queria que você pensasse o seguinte: você anda meio fraco? Tem algo que talvez possa estar te incomodando? Algo que talvez possa estar desmotivando você estar diante do Senhor, você viver para o Senhor, você executar a obra do Senhor? Jeremias capítulo 1, olha só o perfil deste homem. Jeremias capítulo 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, Jeremias, você está sabendo agora, nesse momento, Deus está falando, que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Você teve que nascer, entrar nesse mundo natural, para que os seus pais, familiares, parentela e toda a comunidade local te conhecesse. Mas eu já te conhecia antes. Já pensou Deus falando isso para Jeremias? E ele ainda fala o seguinte: antes que saísse da madre, antes que você saísse do ventre da sua mãe, e eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Vamos imaginar hoje cada um aqui que já conhece a Jesus. Antes mesmo de nós sermos formados, Deus, na sua presciência, Ele já sabia que nós um dia iríamos servi-lo. E que uma vez servindo, Ele também iria nos santificar, nos separar, para que nós viéssemos a executar algo. Não é só um ou outro não, tá? É todos nós. Todos aqueles que confessam o Jesus como Senhor e Salvador, Ele tem um propósito. Versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aqui no caso, essa questão de ser menino, vamos supor talvez, esse menino pode ser a sua iniciação na vida espiritual. Talvez você pode ter conhecido a Jesus com 30 anos de idade, mas talvez aos 31 você ficar claro em evidência, justamente como essa situação aqui de Jeremias. E se você trazer para a vida espiritual, você é uma criança, você é um menino, na fé ainda, e já sabendo o seu propósito de vida. Então Deus ele está trazendo para Jeremias justamente porque ele foi criado, ele foi gerado, e qual o propósito? Todos nós somos gerados, criados e fomos justificados, salvos por Deus para um propósito. Talvez eu possa estar relutando, talvez eu possa ter dificuldade, ou talvez, como Jeremias nós vamos ver, eu estou passando por uma crise, ou passei por uma crise, que eu peguei e falei: não quero mais, isso aqui não é para mim. É o que acontece com muitos. Voltando de novo na leitura, Jeremias 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando nós recebemos a justificação, nós somos agraciados por Deus, isso aqui acontece na nossa vida, de cada um de nós.
Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós não devemos temer. Nós não devemos temer, talvez, o contexto onde nós nos encontramos, naquele momento onde nós nos convertemos, onde talvez a nossa religião, a religião que permeava o nosso núcleo familiar, era totalmente contrária àquilo que nós somos hoje. Quem passou por essa situação? Eu passei no começo. Logo na minha conversão, e eu já estava com 28 anos, já era um adulto. Mas mesmo assim me veio um certo temor. Um temor por quê? Porque a minha família, a minha parentela, professava uma fé totalmente diferente da minha, e de imediato já me veio na cabeça, vai dar B.O. aqui, de imediato, se eu não souber trabalhar isso. E que até hoje, 24, 25 anos de conversão, ainda de uma forma velada, isso é real. E que se eu não me controlar e se eu não me posicionar, eu não estaria mais aqui hoje. Confesso para os irmãos, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria em nenhuma igreja neste momento. Justamente por causa dessa situação. Mas pelo propósito que, graças a Deus em primeiro lugar, e que assim eu comecei a entender, que eu deveria também, existe uma responsabilidade pessoal, que eu deveria me manter em qualquer contexto que viesse, e que não foi só o familiar, houve outras situações também, para que eu permanecesse, porque tem um propósito de Deus sobre a minha vida. Sobre a minha? Não, sobre cada um de nós. Talvez você possa estar passando por uma situação, talvez você pode ter até uma dificuldade, talvez entre família, no seu trabalho, talvez você tinha uma vida, de repente você vem na conversão e as pessoas começam até a questionar, agora virou crente, né? E tem aquele dito que eles falam, né? Virou crente. É uma coisa bem complicada, mas eles falam desta forma, virou crente, virou isso, virou aquilo, entendeu? E justamente é nesse contexto em que Jeremias está e que ele vai ter pela vocação dele e que ele só vai entender na prática essa vocação a hora que ele começar a caminhar, que é o que nós entendemos quando há um período em que Jesus ele está de um lado do mar, ele está pregando e em outro momento ele fala, vamos passar para o outro lado do mar, certo, o mar da Galileia, e que os discípulos vão lá, todo de pronto, beleza, entra no mar. Só que os discípulos não sabiam o que ia acontecer no mar naquele momento, naquela noite, que foi o vendaval. Eles foram, e aconteceu. Jesus sabia? Sabia. Não falou nada. Deixou tudo acontecer. É a mesma coisa, nós na nossa caminhada cristã, vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo e poderá acontecer coisas que nós não sabemos o que poderá vir ao nosso encontro e que poderá vir justamente tanto para provar quanto para nos derrubar. Se for provação, é de Deus. Se for para derrubar, é tentação, é do adversário. Se for provação, é para que nós fiquemos mais fortes e mais seguros na nossa espiritualidade, manter diante de toda e qualquer situação. Venhamos talvez a sentir uma tristeza, uma ansiedade, talvez como Jeremias, nós vamos ver depois no texto adiante, mas nós vamos continuar, nós devemos deixar executar justamente aquilo que Deus queria. Jeremias, além de ser um profeta, ele também vai ser um sacerdote. Ele vai ser um sacerdote. Jeremias, ele é um profeta solitário, devido sua mensagem impopular. Capítulo 15, verso 17. Impopular por quê? Porque ele vai tocar na ferida. Ele vai chegar e vai revelar os oráculos de Deus para aquela nação, para o povo de Israel. E os oráculos de Deus ali justamente julgamento. É período de julgamento, é período de justiça de Deus. E que ele vai passar por uma situação ali, justamente por quê? Porque ainda vai ter o embate dos falsos profetas. Ele vai falar, Deus falou que, olha, os babilônios vão nos levar cativo. Não adianta lutar, eles vão nos levar. Mas aí chega os falsos profetas e fala que nada, isso não vai acontecer.
É a mesma coisa hoje, você pegar nos falsos profetas. O profeta talvez está pregando e falando alguma coisa. Bom, mas isso aqui não está de acordo com o que eu acho que é certo. Eu vou procurar uma outra mensagem. E o outro suposto profeta, que é o falso profeta, muitas vezes ele está falando aquilo que eu quero ouvir. Ou aquilo que ele mesmo gostaria de ouvir, ele projeta, ele lança para a plateia, ele lança para o povo, e o povo se satisfaz, se identifica. Por identificação, fala, poxa, o que ele está falando é bom, o que ele está falando é palatável. Agora o que o outro fala ali não dá não. Jeremias, ele estava nesse contexto. Já pensou você passar por uma situação, você ser chamado por uma situação, você como Jeremias, você ser diferenciado na sociedade, você hoje ser diferenciado na sua família, no seu núcleo familiar, na sua parentela, porque entre núcleo familiar e parentela tem uma diferença, do núcleo familiar, parentela, para toda a sociedade, num todo, aonde você estiver, você ser a diferença. Já pensou nisso? Já passou essa experiência sua? E que você tem que ser confrontado a todo momento? E que você vê, talvez, por algumas questões de escândalos hoje, que a gente vê em toda situação, escândalos de pessoas que supostamente religiosas, que têm a mesma crença que nós, e que nós muitas vezes passamos por alguns dissabores, porque as pessoas dão mau exemplos, dão mal uma série de coisas, que as pessoas questionam a nossa fé, talvez porque nós estamos passando por um momento de tribulação, talvez um momento ali aonde Jesus ele vai estar nos provando, e as pessoas do nosso lado falam, poxa, que Deus é esse que permite tudo isso na sua vida? Eu achava que esse Deus que você pregasse, ele pelo menos dos seus, ele cuidava melhor. Eu já ouvi até isso, irmãos, até isso eu já ouvi. Até isso eu já ouvi. Mas as pessoas não conhecem o Deus que eu conheço. Eu o conheço. Então, por isso que eu ou nós, todos nós conhecemos. É por isso que nós temos que tomar cuidado com essa situação. A mensagem dele é impopular. Jeremias, em Jeremias 15, 17, diz o seguinte, olha só. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. E essa questão das festas, tudo aqui, não era qualquer festa, é porque ele via que o povo ali estava totalmente perdido. Aquilo que ele aprendeu do Senhor, ele estava totalmente perdido, ele estava indignado naquele momento. Que há coisas, muitas vezes, que vão nos indignar. Jeremias 16, 1 e 2 diz o seguinte, ó, Deus fala para Jeremias não se casar também. Ele fala também sobre a queda do Império Assírio, que vai vir a queda do Império Assírio e a ascensão dos babilônios. O julgamento chegou por intermédio dos babilônios. A acusação de Judá era quebrar a aliança do Senhor, a infidelidade do povo em relação a Deus, as idolatrias nas alianças estrangeiras, a corrupção moral, religiosa, os falsos profetas que permeavam livremente, prometiam livramentos e prosperidades. Temos isso hoje. A fome e a espada destruiriam multidões, e justamente era o contexto ali, queria destruir, que a intenção de Deus era que se rendesse, o povo se rendesse, porque aquilo ia acontecer, mas eles não entendem, tentam lutar, e que ia ser um caos ali, ia vir fome, ia vir destruição, certo? E assim por diante. Esse é o contexto. Esse é o nosso contexto como igreja do Senhor, em que nós também vivemos em situações parecidas. Aonde nós iremos ser induzidos, conduzidos pelo Senhor para pregar e para mostrar para as pessoas próximas a nós o caos que ela frequenta, o caos que ela não está enxergando. E que talvez por nós pregarmos e mostrarmos, tentar mostrar para essas pessoas o caos que hoje é a sociedade, elas vão nos chamar de intolerantes, incompreensíveis. Dependendo da situação, vai falar uma série de coisas, tudo que a gente tem, preconceituosos. Nós vamos ser taxados dessa forma também. A partir do momento em que eu decido justamente vestir a camisa do reino e assim seguir ao Senhor. Jeremias, como nós acabamos de ver, ele passa por ele é chamado para isso. Só que agora,
eu quero que os irmãos vão em Jeremias capítulo 12. No capítulo 12. Nós vimos que Jeremias é um profeta, ele é chamado, o contexto ali é meio conturbado, assim como o nosso contexto hoje, para viver a vontade do Senhor. Só que Jeremias capítulo 12, olha só o que diz. Verso 1. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Olha só, Jeremias está num contexto em que ele começa, no raciocínio dele, ele começa a ficar em dúvida. Poxa, que justiça é essa? Que justiça divina é essa que está acontecendo neste momento? Ele passa por isso, e aí ele fala, olha só, sobre a tua justiça. Eu queria fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Hoje tem isso? Por que os corruptos dessa nação ficam ricos? Será que, como Jeremias, algum de vocês, eu já passei por isso também? Perguntar a Deus, até onde vai isso? Por que isso acontece? Me perdoa da minha pequenez. Deus, por que essa corrupção, por que essa injustiça, por que essa desigualdade social, ela impera não só no Brasil, mas no mundo, e há milhares de anos? Às vezes nós passamos por isso. Às vezes nós observamos e muitas vezes talvez nós somos tentados a achar que nós somos super justos e que nós merecíamos muito mais, talvez. Mas talvez justamente esse muito mais é aquilo que talvez nos faríamos a ser iguais a essas pessoas, talvez. Por isso que talvez Deus, em algum momento, Ele limita, Ele segura. Não que Ele não queira que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a prosperar, não é isso. Mas talvez Ele dá uma segurada justamente porque a gente pode talvez se perder justamente por essa abastança. Então ele faz essa pergunta, a primeira pergunta, por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Por que no nosso contexto de Brasil, na política, e não só na política, infelizmente, na religião, por que hoje essa corrupção, ela está até dentro, supostamente, da religião, ou supostamente dentro da sua casa? Por que hoje nós vimos apóstolos andando com seguranças? Aonde que o apóstolo Paulo, João, andaram com segurança? Aonde que nós vimos algumas outras situações, como nos dias de hoje? E muitas vezes nós somos levados a questionar, a perguntar a Deus. Só que uma coisa é boa, tem dúvidas, busque no Senhor. Busque no Senhor. Hoje de manhã eu estava falando sobre o quê? A questão do jovem rico. Ele tinha uma dúvida, ele foi em quem? Ele foi nos apóstolos? Não, ele foi em quem? Em Jesus tirar a dúvida. E essa é uma coisa que muitas vezes Deus ele vai trazer, ele vai dar a resposta. Olha, aguenta firme, vai vir o momento. Verso 2 diz o seguinte: tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto, vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. E ele chega no momento aqui em que ele fala tipo assim: o Senhor ainda planta eles, o Senhor ainda preserva eles por algum momento. E se eu observo isso, com certeza o Senhor sabe do fundo do coração, do propósito do coração de cada um desses. Uma coisa, vocês têm passado por isso esse momento?
Vocês têm visto algumas situações semelhantes que você fala, poxa, Deus, eu que sou um homem, eu estou enxergando isso. O Senhor também sabe. Alguém está passando por isso? Eu acho que sim, alguém quando muitas vezes é isso. E ele vai seguindo. Aí ele pega e ele fala, mas tu, verso 3, ó Senhor, me reconheces, tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Aí muitas vezes vem aquela situação, eu me projeto, né? Poxa, eu estou aqui. E eu muitas vezes eu estou até, como se diz, olhando o meu próximo através da minha condição moral. Talvez eu estou um pouquinho melhor do que o próximo. E eu faço essa avaliação de mim e não do Senhor para ele. E a avaliação do Senhor para ele, o que que é? É graça, é justiça, é amor. Ora vai ter a justiça também. E o nosso coração muitas vezes arde justamente por isso. E ele continua, ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Aqui o negócio já vai ficando mais complicado. Vocês viram como o nosso coração, quando ele vai ficando contaminado por esse mundo, por essas coisas, você viu a que ponto nós vamos chegando? Se cada um olhar para si, a partir de hoje, ou talvez olhar até minutos atrás, como era a sua cosmovisão, como era o seu interpretar do mundo e o que você desejava, talvez você pode ter se enquadrado neste momento. Assim como João e Pedro uma vez pede a Jesus, fala, Senhor, quer que façamos que venha chuva, fogo do céu nesse povo? Jesus falou o quê? Você é doido? Você não tem parte comigo, rapaz? Não é assim, não. Pela sua vontade eu não vou. Quem vai mandar se eu fazer é Deus. Então a nossa vontade, muitas vezes, é essa, gente. E não adianta falar, não, pastor, eu não sou assim, não. Se você não é assim, então você é a reencarnação de Jesus. Não é possível. Nós temos isso. Por que eu quero trazer isso? Porque para nós nos autoavaliarmos e entendermos que, mesmo um profeta, nessa qualificação, antes mesmo de nascer, ser separado, Deus conhecer tudo, Deus ainda fala, é você que eu quero, ele ainda fala, eu sou um menino, ele fala, não interessa, é você já foi projetado para isso. Assim como cada um de vocês, cada um de nós. Há coisas que nesse mundo nós vamos passar por dificuldades e nós vamos começar a questionar. Nós vamos talvez ter algumas inseguranças, mas que esse questionamento vá direto ao Senhor. Às vezes, muitas vezes nós aprendemos, não pode perguntar, eu sinto muito, por quê? Eu pergunto, Deus, eu pergunto para Deus, por que Deus? Mas eu falo para Ele, eu converso com Ele, porque tem coisas que a resposta só pode vir dEle. Então, muitas vezes nós tentamos sufocar um sentimento diante do Senhor, aí que é o perigo. Aí que vai chegar o momento, eu não vou conseguir, eu vou explodir, e vou desanimar e vou sair fora. Aí que pode estar sendo talvez uma religiosidade, sendo plantada no meu coração, e eu começo a sufocar aquele meu sentimento, nossa, tipo assim, está ruim, mas está bom, está ruim, mas está bom, está ruim, mas está bom, mas vai chegar um momento, isso vai explodir. É por isso que quando eu chegar diante do Senhor, que eu tiver essas dúvidas, tiver essa ansiedade, eu devo o quê? Falar com o Senhor, falar, Deus, eu tenho isso, eu estou passando por isso, está difícil. Está complicado de suportar isso. Está difícil de carregar esta cruz. Embora a cruz, com certeza que o Senhor me deu, é possível que eu possa carregar, mas está difícil para eu carregar. E o Jeremias está passando por essa situação. No verso 4, diz o seguinte, por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. A natureza gemendo, há anos ela geme.
pela incompreensão, intolerância humana. Nós vemos isso no nosso Brasil e no mundo acontecendo isso. A natureza revidando, a natureza mudando, se remodelando, se reorganizando, se reestruturando, conforme a ferocidade, conforme a maldade do ser humano. Aí depois reclama, não está chovendo, está chovendo muito, está muito frio, está muito calor, o vento está fraco, o vento está muito forte, muitas vezes. E ele continua. Aí no verso 5 vem a resposta de Deus, que diz o seguinte, é aqui que eu quero entrar com os irmãos. Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que você vai correr mais do que os cavalos? Olha a resposta inicial de Deus. É aqui que eu queria entrar com os irmãos. É aqui que eu queria que os irmãos nós meditássemos. Forças para cumprir a vontade do Senhor. As forças para cumprir a vontade do Senhor. Então Jesus, ele fala justamente, Deus, ele fala aqui sobre esta situação. Ele fala, Jeremias, se você já está cansado em correr com homens, se você já está cansado em correr com a mesma espécie, com bípedes como você, sobre duas pernas, se você não consegue correr, se você não consegue ultrapassar ele, imagine se você tiver que correr com cavalos que são quadrúpedes, têm tração nas quatro patas, eles vão galopar, sumir na sua frente. Se você não consegue correr com da mesma espécie sua, imagine com outra espécie. Imagine você alcançar a excelência. Como que você vai conseguir alcançar a excelência se você se projetando justamente na mesma espécie que você? Você tem que se projetar em algo maior, em algo em que você possa realmente galopar, que você possa realmente crescer, que você possa realmente expandir. Se você já está morto, você já está definhando desta forma, como que você vai conseguir galgar? Como que você vai conseguir galgar nessa sua espiritualidade hoje, se você ficar olhando para o próximo, o erro do próximo, do ímpio, ou do falso profeta, ou do religioso que está desviado? Como que você vai conseguir, meu irmão, minha irmã, se projetar, crescer espiritualmente, se você ficar buscando isso? Se você ficar se projetando, procurando isso e aquilo, ao invés de você buscar em si mesmo, em vez de você projetar-se em Deus. O inimigo, ele usa muito isso. É por isso que as pessoas muitas vezes falam, eu não vou mais lá, eu não vou mais aqui, eu não vou lá, eu não quero, estou em outro lugar, porque aqui, isso aqui, aquilo. Por quê? Porque justamente é isso. Se eu não estou conseguindo, se eu estou morrendo, eu não consigo galgar com as pessoas que são da mesma espécie que eu, imagine. A hora que Deus falar, é a hora de subir, é a hora de você se projetar, a hora de você crescer. Como que eu vou crescer? Como que eu vou conseguir? Não vou. Não tem jeito. E ele fala aqui o seguinte, aí ele começa, se você não se sente seguro numa terra de paz, olha só, querendo ou não, se nós fizermos comparações na história da igreja no passado, e se nós fizermos algumas comparações em contextos hoje atuais em relação à igreja, se nós fizermos, nós estamos em período quase que de paz. Em relação a alguns períodos. E se nesse período, principalmente agora, pós-pandemia, porque na pandemia foi um momento de correr, foi ou não foi? E como um cavalo. E quem não teve essa segurança, não teve essa situação, foi aonde definhou. Agora que está em paz, por que não houve um retorno massivo?
estamos em paz. Se em paz não estamos conseguindo isso, imagine nos momentos em que nós teremos que ter força duplicada nessa minha caminhada cristã. O momento da pandemia foi uma justificativa, mas aparentemente hoje nós até podemos dizer que nós talvez estamos em momentos de paz. E como que cada um de nós está diante do Senhor? E por isso que eu tenho que entender as minhas forças para cumprir a vontade do Senhor. Então ele fala, se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que você vai conseguir viver nas matas do Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas, não confiam neles. Não confie neles, ainda que venham o quê? Conversar de amigo, ter uma conversa com um amigo. Então, o que acontece? Ele está advertindo o Jeremias aqui, justamente, por quê? Porque Jeremias, olha, eu te falei lá no início, quando eu te chamei, eu falei que você tinha sido projetado para isso. E, inclusive, eu falei para você ter força e ânimo, que eu estaria contigo. Só que quando chega aqui, ele começa a olhar essas situações, e isso vai contaminando o coração dele. Gente, e isso contamina o nosso coração, não adianta querer falar que não. Isso contamina, em algum momento contamina. Em algum momento como se diz, esmorece. A diferença é o seguinte, como que eu vou me comportar diante disso? Então, a primeira coisa que eu queria ver com os irmãos aqui em relação a isso, nessas forças para cumprir, como que eu vou me comportar, que eu devo comportar, é justamente o que? Deus é quem comissiona os seus. Quando você foi chamado para servir a Jesus, quando Jesus pegou e disse, vem, segue-me, ele justificou, ele salvou a ti, ele também o que? Ele comissionou. E que essa comissão, quer você entenda ou não, ou queira fazer ou não, você é um comissionado. Um comissionado, nem que seja em silêncio, você dar testemunho. Você mostrar que você tem uma fé totalmente contrária àquilo que o povo que não conhece Jesus ainda tem. As forças dessas pessoas, muitas vezes, está o quê? Está naquilo que é concreto. As forças, muitas vezes, o que é? É na segurança pessoal, a segurança da minha casa, sei lá, alguma coisa. As pessoas mais antigas, um pouquinho aqui de Campo Grande, vai lembrar da situação. Há uns bons anos atrás, 30 anos atrás para mais por aí, a gente via nas casas. E como que era, os irmãos aqui eles vão lembrar, como que era os muros na frente? Era, no máximo, acho que 1 metro, se não me engano, de altura de uma mureta, e o resto que era? Era uma grade, e totalmente aberta. E aberto, o portão aberto. Antigamente era assim, uns bons tempos atrás. E, inclusive, o muro, você falava para o pedreiro, qual que é a altura do muro? 1,80 m. Ela não era. 1,80 m. Qual que é a altura dos muros hoje mínima? 2 metros, 2,10 m. Você vê como que a segurança, a nossa projeção, ela vai mudando de acordo com aquilo que nós vamos vivendo. Era assim. Inclusive, até quem é policial, nessa época, as pessoas, não estou dizendo todas, tá? Não estou generalizando, mas a maioria das casas que tinham seus muros altos já, eles sabiam que não era coisa boa que corria ali dentro. Eu falo isso porque meu pai era policial. Naquela época, quando eu era menino, ele já falava muito sobre isso. Essas casas que tem. Hoje já é o contrário. Todas as casas buscaram, padronizaram, certo? E já tem altura por segurança pessoal. Mas naquela época era uma característica. Não todas, tá? Mas uma característica que já batia. Dependendo do bairro, dependendo do lugar. O muro está alto, está destoando dos outros ali, que é totalmente aberto, totalmente visual.
alguma coisa não está certa ali. Agora, hoje não, a questão da segurança, todo mundo projeta essa forma de segurança, essa forma de estabilidade. E por isso que muitas vezes nós olhamos para a sociedade e buscamos o quê? Uma forma de proteção, mas nós temos também uma forma de proteção pessoal, lógico, nós temos também. Podemos sim aumentar nossos muros, colocar a concertina, colocar a cerca elétrica, colocar monitoramento, não tem problema isso, não estou falando que isso é errado. Mas na minha segurança espiritual, isso não vai resolver nada. Isso não vai resolver nada. E muito pelo contrário, talvez até essa segurança, ela vai me prover na minha mente uma segurança total, que eu não preciso nem mais vir à casa do Senhor. Já estou seguro aqui, para que eu vou lá? Para que eu vou, como se diz, congregar com os irmãos? Então, essas coisas é que nós temos que tomar cuidado, senão nós podemos estar, como se diz, ingerindo coisas, paliativos, que não vão resolver nada na nossa espiritualidade. Muito pelo contrário, ela vai nos afastar, ela vai nos enfraquecer. Ela vai nos enfraquecer. Elias, num dado momento, ele entra onde? Ele entra numa caverna. Deus fala, rapaz, aí não é seu lugar. Aí não é seu lugar. Sai daí. A mesma coisa a cada um de nós. Todo esse contexto que nós observamos hoje, ele tem que a única coisa boa que nós podemos tirar nisso, o que é? É que ele condiz e ele, como se diz, confirma que a palavra de Deus, ela é real e ela é verídica. É a única coisa que nós podemos tirar. Que realmente aquilo que Deus falou no passado, está falando hoje também no Novo Testamento, está sendo confirmado. Passou disso? Tem que tomar cuidado, porque senão eu posso me envolver com isso e o que acontece? Eu ficar o quê? Preso ao invés de eu me libertar, ao invés de eu ter força para correr com os cavalos. Que eu possa ter tração suficiente para suportar e superar e para transportar essa cruz que eu tenho que carregar nessa minha caminhada. Muitos definham justamente por isso. Pelo contrário, porque faz o contrário. Então, a primeira coisa, para que a gente possa ter as forças para cumprir a vontade do Senhor, é saber que Deus é quem comissiona os seus. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos deixar aquém. Tanto que ele fala, eu estarei com vocês até a consumação do século. Pode crer, pode crer. Mateus 28, 18, 19 diz o seguinte: e chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala, eis que estarei convosco. Certo? Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que acontece? Todos nós temos um chamado, nós temos um propósito. Não precisamos ter medo. Precisamos ter a coragem, ter a iniciativa de viver aquele propósito de Deus. A segunda coisa para que nós possamos ter força para cumprir a vontade do Senhor, e que a vontade dele é que nós venhamos a exercer o propósito dele, de Deus, cada um de nós, aonde nós estivermos, no ambiente em que nós frequentarmos, é o seguinte, é que Deus ampara os seus enviados. A partir do momento em que eu conhecer Jesus, ele já está me amparando, e ele também está me enviando. Jeremias 1, de 7 a 8 diz o seguinte, mas o Senhor me disse, não digas que eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Às vezes nós ficamos intimidados, talvez em falar. Às vezes há momentos em que nós devemos ficar quietos mesmo.
Devemos ficar quieto, é melhor ficar quieto, não falar. O nosso testemunho poderá ser mais eficaz em silêncio, em atitude, do que em palavras. Isaías 43:13 diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo ele, quem impedirá? Só que a dificuldade nossa, e eu me coloco nesse contexto também, a gente até crê muitas vezes, crê que Deus ele tem a capacidade, ele pode fazer. Só que entre o dia, o momento que ele vai fazer e como ele vai fazer, é que muitas vezes começa a gerar a dúvida. Talvez eu ache que está demorando. Ou talvez até ele executa de forma mais rápida, mas ele executa de forma diferente da que eu imaginava. Talvez ele está trabalhando no coração de uma pessoa onde eu plantei, aonde eu fiz a parte de semear, e ele está trabalhando no coração daquela pessoa, e eu estou achando que o coração daquela pessoa é um coração de espinheiro, um coração de pedregulho, mas não, o coração daquela pessoa é um coração onde vai frutificar. Mas eu, na minha pequenez, eu pego e falo, eu acho que aqui eu joguei uma semente no lugar errado. Mas bom se eu ainda tiver jogado a semente. Isso muitas vezes acontece, o inimigo ele usa justamente isso para que nós não venhamos a viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. Ele vem nos desmotivar, ele vem querer plantar no nosso coração que tais grupos de pessoas, tais grupos de pecadores não merecem a graça de Deus. Ele coloca isso no nosso coração muitas vezes. Eles são indignos de receber a palavra de Deus. Eles são indignos de ouvir a mensagem. Eles são indignos de receber a graça de Deus. Nós muitas vezes, o inimigo planta isso. E Jesus justamente ele pode talvez agraciar, justamente dar a sua graça naquilo ou naquele grupo, onde justamente talvez eu falo, não, ali não tem salvação, ali não tem jeito. Talvez eu entre no contexto errado, de que ali eu estou lançando pérola aos porcos. Talvez não. É por isso que na nossa espiritualidade nós temos que entender que nós temos um propósito de falar e de viver, e de não deixar essas coisas de fora nos contaminar a ponto de não querermos viver o propósito da vontade do Senhor. Certo? E que nós possamos assim executar justamente o que Deus quer. A terceira coisa que eu queria ver, a primeira coisa que eu vi é o seguinte, meus irmãos, as forças para cumprir a vontade do Senhor, Deus é quem comissiona os seus, Deus ampara os enviados. A terceira coisa é, Deus é quem capacita os enviados. Jeremias 1:9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me, Senhor, eis que ponho minhas palavras na tua boca. Deus ele tem a capacidade de colocar as palavras na sua boca. Deus tem a capacidade de colocar a situação exata na sua boca. O inimigo vai querer confundir, o inimigo ele vai querer atrapalhar, o inimigo ele vai querer desmotivar, o inimigo ele vai querer derrubar você. E se o inimigo não conseguir derrubar você, ele vai querer laçar quem está muito próximo a você. É assim que ele faz. Se ele não conseguir laçar você, ele não dominar você, ele vai querer laçar e dominar quem está próximo. Ou quem poderia estar te somando na sua vida, ele vai laçar e vai tentar derrubar. Ele vai, talvez, no seu trabalho, aquela pessoa talvez poderia ser uma aliada sua, ele vai trabalhar no coração para que ela seja uma adversária sua. Seja na parentela, talvez você está querendo semear a palavra de Deus para algumas pessoas da sua parentela, ele vai trabalhar o contrário. Ele vai começar a colocar dúvida no coração daquelas pessoas, questionar.
Ele vai começar a questionar você, talvez porque você tinha umas condutas que não eram muito boas antes de conhecer a Jesus, mas depois você se transforma, e mesmo assim as pessoas muitas vezes falam: ah, será que mudou, será que mudou, será que mudou? Não quer aceitar, não quer entender que você mudou realmente, porque ele quer nos desmotivar. Então, em tudo que nós temos como caminhada cristã, no todo período, eu tenho que ter essa força para que eu possa o quê? Correr com os cavalos. Esse cavalo que é o cavalo da excelência, aonde ele traz força, aonde ele tem a estabilidade de galgar e de correr, aonde ele consegue ter tração de arranque. Às vezes nós temos até um arranque, conseguimos ter um arranque, como talvez foi no início da nossa conversão, mas talvez ficou lá atrás, aquele arranque acabou. Talvez na nossa caminhada nós ficamos por algum momento, nós começamos a definhar, tínhamos a excelência, tínhamos a força de competir com os cavalos, e depois com a caminhada eu comecei a olhar para um lado, comecei a olhar para o outro, comecei a ver aqui não está muito certo, aqui é complicado, aqui não dá, está difícil, está ruim, está isso aqui, está aquilo ali, não estou conseguindo, não estou suportando, e aí vai indo, e dos cavalos, se conseguir correr com os cavalos, eu já baixo para os homens, e quando chega nos homens já começo a cair, que nem com os homens eu consigo correr mais. Nem com os homens eu consigo correr mais, eu não consigo acompanhar mais, talvez, a Jesus, eu não consigo andar com Jesus, eu não consigo andar como os apóstolos andaram com Jesus, e que mesmo assim até os apóstolos em algum momento sentiram cansados, mas mesmo assim ainda lutaram para permanecer e para acompanhar o Mestre, com todos os erros deles, com todos os erros que nós temos também, que nós cometemos. Nós ainda devemos buscar esta força, buscar essa força que o Senhor dá para nós e que existe nele. Às vezes nós estamos fracos, tristes, justamente porque nós começamos a observar tudo o que está acontecendo de mal. Mas, irmãos, quando você começar a observar muitas coisas más que estão acontecendo, dá um glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Ué, a palavra de Deus está falando, está se cumprindo. Dá um glória a Deus. A palavra de Deus não fala que todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus? Os sinais dos dias, os fins dos tempos, e que nós estamos vendo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais incrível que pareça para mim, por mais indigesto que seja para mim, ele coopera. Ele irá cooperar para o inimigo se eu o quê? Se eu cair, mas se eu perseverar, vai cooperar. Porque justamente se eu olhar a palavra de Deus e se eu falar, poxa, olha só, nos fins dos tempos, homens jactanciosos, soberbos, arrogantes, amantes de si mesmo, avarentos, brigando de família, tal, essas coisas. Poxa, glória a Deus, a palavra de Deus está acontecendo. Deus, sua palavra é real. Então eu tenho que compreender as situações. E uma vez eu dando glória a Deus é o seguinte, pelo que está acontecendo, porque a palavra está se cumprindo. Não por me alegrar pela ruindade dos outros, um contra os outros, mas porque a palavra de Deus está se cumprindo. E que se você olhar, por mais que você ore, por mais que você jejue, sinto muito, tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que não vai mudar. Porque se ela mudar, o evangelho tem que mudar. Se ela mudar o contexto, as cartas apostólicas terão que ser reescritas. Se algumas coisas mudar, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, vai ter que ser reeditado.
Então, por isso que eu tenho que compreender, ao mesmo tempo que eu tenho ter o desejo de misericórdia diante dessas pessoas que não conhecem Jesus, ao mesmo tempo eu tenho que glorificar que essas coisas corroboram para o cumprimento da palavra dele. E que isso não deve me desmotivar, muito pelo contrário, como Jeremias ele passou nesse momento. Ele começou a ficar desmotivado. Hoje eu não tenho que me desmotivar. Eu tenho que o quê? Falar, Deus, olha, é complicado, é difícil. Mas ao mesmo tempo eu dou glória a Deus porque a sua palavra ela é real. Eu posso crer realmente que a sua palavra ela é real. Nesse fato eu posso crer. Eu posso testificar, eu posso continuar crendo que a sua palavra foi inspirada, como a sua palavra fala, não foi escrita meramente por vontade humana, mas que inspirada pelo Espírito Santo. É por isso que tudo coopera. O caos que acontece hoje coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus. Então, esse caos, essa situação que nós encontramos hoje, esse mundo indigesto, ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente pode ter dificuldade de compreender e de aceitar, mas ele coopera. Ele coopera. Tanto que quando você vê aqui no contexto de Jeremias, um contexto de idolatria, afastado do Senhor, vem o quê? Vem o exílio, eles vão ficar cativos, todas as coisas cooperam. Cooperam por quê? Eles vão viver ali, eles vão falar, poxa, não adianta sair debaixo das asas do Senhor. Nós saímos, olha o que aconteceu. Depois do pós-exílio que eles vão reestruturar a sua vida espiritual de novo. Mas eles tiveram que passar por quê? Por aquela situação. Cooperou ou não? Foi de bom ou não para a vida daqueles que amam a Deus? Foi. Então tem coisas que Deus ele vai usar justamente para cooperar, quer seja na correção, quer seja na aprovação. Tudo que vier vai ser para cooperar. E que nós possamos fazer essa autoavaliação. Que nós possamos estar pensando desta forma, como que eu estou no Senhor e como eu estou com o Senhor. O que eu estou vivendo neste momento? Talvez você está nessa insegurança. Talvez você está nessa instabilidade. Ou talvez você conhece alguém próximo a você que possa estar nessa insegurança, que possa estar nessa instabilidade. Talvez está cheio de questionamento. E pessoas, talvez, que professam a mesma fé, mas que por ela começaram a olhar para um lado, para o outro, chegaram a uma conclusão de falar, eu estou nadando e morrendo na praia, não está resolvendo para mim. O ímpio, ele não faz nada, o ímpio, ele não coopera com nada no reino de Deus, e ele está aí, ele floresce, ele cresce, ele se multiplica. É interessante como se multiplica, principalmente a gente vê isso na política, né? Nós temos de trisavô, bisavô, avô, pai, filho e neto, tudo na política. Se você olhar, por incrível que pareça, todos o quê? Do mesmo perfil, usurpando. Isso eu estou falando, não é só na política, em muitos lugares. A perpetuação deles. Mas por isso eu vou deixar de crer que Deus ele está no propósito? Não posso. Religiões, falsas religiões que têm crescido e muito. Uma vez eu estava conversando com um jovem e ele pegou e falou para mim, estava falando sobre uma situação, eu falei, rapaz, cuidado. Ele mostrou um vídeo, mostrou uma questão
Em uma pregação eu falei, isso aqui está errado. Ah, mas como? Está falando, e a palavra de Deus, tal, e está errado. Mas como, pastor? Está errado, está errado. Está errado. Cai nessa não, está errado. E o que acontece? A pessoa muitas vezes, o que acontece? Ela vai, para que lado que ela vai? O lado que o coração está pendente naquele momento. O lado que é mais, aparentemente mais vantajoso. O lado que é aparentemente mais palatável. Aquele lado onde amarga, muito ruim. Fica até os remédios hoje, né? São tudo doce. O mertiolate não tem mais álcool, não arde mais. Aquele fígado aqui de como que é do emoção de Scott. Meu Deus. A penicilina. Quem tomou essa injeção? Nossa, eu tomei aquilo. Dói até a sombra. Então, tudo mudou. Na espiritualidade também. Às vezes nós projetamos isso para a nossa espiritualidade. Ah, eu não aguento essas coisas, eu não estou aguentando, Gente, hoje as pessoas estão muito sensíveis nessa situação. E essa sensibilidade emocional, ela projeta na espiritual. Ela projeta na espiritual. E tem remédio que tem que ser amargo. Tem remédio que ele é amargo, mas ele é eficaz. Ele tem uma eficácia muito grande. O mertiolate, quando tinha o álcool que ardia, pelo menos evitava as crianças cometer o mesmo erro sempre. Não adiantava muito, mas acho que se não fosse o mertiolate, as crianças até se matavam naquela época. Outro assim que ardia demais, demais. E hoje está tudo assim, tudo mais light, tudo mais conforme a necessidade da pessoa e a necessidade que é um paliativo, não a necessidade real e absoluta que a pessoa necessita. A espiritualidade, muitas vezes nós estamos assim também. Então que nós possamos ter esse princípio de que a força para que a gente possa cumprir o Senhor, a gente possa ter esse princípio de saber quem enviou, saber quem nos comissionou, a forma que Ele vai nos direcionar, a forma que Ele vai nos conduzir para essa nossa caminhada. Amém? E que nada venha desmotivar. Aquilo que vier querer desmotivar, querer derrubar, que caia por terra, que nós venhamos ser como Jeremias. Vamos direto na fonte. Deus, eu não estou aguentando. Deus, eu estou com dificuldade. Deus, eu tenho dúvida nisso aqui. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que nessas situações? Deus, Ele não vai reprovar você. Deus, Ele não vai reprovar você se você perguntar. Porque mesmo você não perguntando, Ele sabe da dúvida que tem no seu coração agora. Talvez você tenha uma dúvida no coração e você está com medo de falar. Ah, mas eu não posso perguntar para Deus. Você pode sim, você deve. Toda e qualquer dúvida você deve colocar diante do Senhor. Você não pode carregar essas dúvidas. Essas dúvidas podem ser uma corrente e uma bola de ferro que está aprisionando você durante há tempos. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho medo até de falar isso para alguém, eu tenho medo de chegar em Deus e Ele não compreender. Não, você tem que falar. Você tem que desabafar. Você tem que trazer isso à tona. Porque é isso que o inimigo quer que você, se você sufoca isso. E vai chegar um momento que você não vai conseguir suportar isso. Você não vai conseguir resistir a isso. É isso que você tem que pensar nesse momento. É isso que você tem que pensar agora. Eu queria agora que você baixasse a sua cabeça. Irmãos do louvor, tem como cantar aquela musiquinha? Em olhos viram. Vamos cantar aquela música, por favor. Agradeço desde já. Eu queria que você pensasse agora, estivesse pensando já desde agora.
O que está me travando? O que pode me travar? Ou talvez tenha alguém que é próximo a você. Talvez você já observou, você já identificou isso. E talvez Deus quer que você seja o intercessor. Ele quer que você seja aquele agente que vai cooperar. Talvez você pode estar pensando nesse momento, puxa, talvez fulano poderia estar aqui ouvindo essa mensagem. Você ouviu, você pode transmitir para ele. Você pode transmitir para ele. Do que você possa estar pensando nisso nesse momento.